Oi, gente! Hoje vamos falar sobre neuropsicanálise. O que é a neuropsicanálise? É um movimento, gente, que psicanalistas têm associado estudos da neurociência e correlacionado essas observações. Por que que isso começou a surgir lá lá no século XX, né? Porque isso, gente, é possível. Antes a gente pensava a psicanálise e até hoje ela é considerada uma pseudociência. São teorias observadas, né, na época de Freud e depois de Freud e que geraram algumas teorias de psicanálise. Porém, os estudos da neurociência têm comprovado algumas teorias dessas, que naquela época não era possível de fazer esse tipo de conexão. Então, a gente não tinha estudos de imagem, a gente não tinha estudos de expressão gênica mesmo, e a gente não conseguia comprovar, a não ser pela observação de um grupo, essas teorias. Porém, hoje, gente, já é possível fazer essa correlação e por isso surgiu esse movimento de vários psiquiatras que também são psicanalistas, vários neurocientistas que também são psicanalistas, juntando e observando o paciente não só pela ótica da psicanálise, mas também pela ótica da neurociência. E aí eu me enquadro nisso, porque agora que eu estou finalizando os estudos da psicanálise, eu consigo correlacionar isso à medida que eu vou correlacionando com os nossos estudos no grupo de pesquisa da UFES, né, em neuropsicofarmacologia. Então, um exemplo disso, e hoje a gente tem estudado muito no grupo os transtornos de personalidade, é um grande exemplo clínico, vamos dizer assim. Para a psicanálise, esse tipo de transtorno ele começou lá na fase do que a gente chama de fase oral, dos 0 aos 18 meses, né? A fase bem ali de bebezinho e gerando um comportamento de medo, de dependência e outras características ali da psicanálise. Agora, a neurociência também tem comprovado isso. Vários estudos têm mostrado que os transtornos de personalidade, eles começaram a ser desenvolvidos alterando a expressão de genes de 0 a 11 meses. Olha que interessante, ou seja, inclusive essa modulação através de um ambiente estressor, seja, por exemplo, uma gravidez que foi difícil, seja, por exemplo, uma infância, uma negligência de 0 a 11 meses, um cuidado descontínuo desse bebê, modulando os genes do circuito do medo. E esse circuito, então, uma vez muito ativado, acaba atrapalhando os circuitos do pré-frontal, que é quem controla as nossas emoções, o nosso comportamento, as nossas funções executivas. E é por isso que eu afloro comportamentos de transtornos de personalidade. Então, olha que interessante a junção das teorias. É possível sim fazer essa neuropsicanálise e, inclusive, é a minha função dentro da escola de psicanálise que eu estou. Então, eu sou professora lá também e dentro das minhas análises dos pacientes que eu estou atendendo já, eu consigo fazer essa correlação por conta da base da neurociência que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque aí pra mim neuropsicanálise se você entendeu, mas se você não entendeu, também coloca a sua pergunta e até mais. Beijo!